Fala galera, meu nome é Lucas, voltei pra gente ler os spoilers iniciais do capítulo 1097 de One Piece. Eu já jogo aqui que no próxima semana não vamos ter pausa. A gente acha que tá com 2 semanas, se eu não estiver enganado, com capítulo de One Piece, e a próxima semana vai ter capítulo, então 3 semanas seguidas o Oda tá loucão. Antes desse vídeo começar, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e bora lá para o site da OPEX. A gente pega os spoilers, sai principalmente lá, a gente vê pelo site dos caras, e você quiser saber toda a informação, spoiler, ou SBS do Oda que sai, notícia, live action e tudo, você encontra em One Piece X. Então, vamos lá para os primeiros spoilers, capítulo 1097 com o título de Guine. Isso quer dizer que, será que o Oda vai contar o que aconteceu com essa doidinha? Porque ela desapareceu, ela teve grande importância nesse evento, incidente que aconteceu em God Valley, ela foi o pivô daquele incidente, e depois ela desapareceu, porque a gente só foi saber que ela existe agora no flashback do Kuma. Mas se ela foi tão importante, por que o Oda ainda não tinha trabalhado ela? Por que ela ainda não tinha aparecido antes? Isso se ela já não tiver aparecido e a gente não notou. Mas muito provavelmente o Oda vai contar nesse capítulo o que aconteceu ou vai acontecer com ela, que a gente não vê ela quando o Exército Revolucionário aparece. Então vamos lá para os primeiros spoilers. O rei do reino de Sorbet estabeleceu um grande imposto sobre os cidadãos para prestar homenagem ao governo mundial. Ele dividiu o país em 2 partes para reduzir o imposto. Uma parte sob a proteção do Estado, que é a parte dele, do rei, e a outra pelos foras da lei. Isso aqui, Kuma estava na seleção dos foras da lei. Então, para que ele tivesse um controle maior sobre os tributos enviados para o governo mundial e que esses tributos fossem menores, fossem colocados em cima só da metade do país, então ele resolveu dividir o país em 2 partes. E isso aqui já é o começo de jogar o lixo para fora. É basicamente o que aconteceu lá no reino de Goa, que é o reino do Luffy, onde a população vivia dentro das muralhas e todo além disso era lixo. E foram até queimados por causa disso. Vamos continuar. O Exército da Liberdade, liderado por Dragon e Ivankov, atacou o reino de Sorbet e derrubou o rei tirano. Naquela época, Kuma se juntou ao Exército da Liberdade. Então foi nesse momento aqui que o Kuma pode ter se tornado o novo rei do reino de Sorbet. Porque ele era o rei antes, e aí depois que ele saiu, ele se juntou ao Exército Revolucionário. Acho que quem ficou no trono foi a família dele, no caso era até a Bonnie. Que aí ela foi confundida com uma velhinha que era a nova rainha do reino de Sorbet. Alguma coisa assim, a gente viu isso lá no Reverie. Mas acho que o Oda aqui, ou isso quer dizer que o Oda vai mostrar um salto no tempo de um Ivankov já velho, já mais velho na verdade, com o Dragon, porque eles iniciaram esse exército da libertação, o da liberdade, e acabaram derrubando esse rei tirano do reino de Sorbet. E aí eu quero ver em que momento isso aqui vai ser mostrado, se a gente já vai ter um Kuma mais velho, porque se ele tá mais velho ainda com o poder da Nikkyu no Mi, ele mesmo poderia ter derrubado esse governo. Só que por ele ser um doce de pessoa, porque foi dito que ele era o rei tirano, mas na verdade ele é um doce de pessoa, acho que ele não faria isso por si só, entendeu? Acho que ele precisaria de um gatilho, e esse gatilho para fazer alguma coisa é entrar pro Exército da Liberdade do Dragon. Dragon foi marinheiro no passado, mas saiu quando percebeu que não havia justiça ali. Esse spoiler aqui, ele tá em dúvida, a gente tá em dúvida ainda, porque alguns disseram que pode ser que não seja essa tradução. Pode ser que ele tenha tentado ser, mas não conseguiu, porque não tinha justiça ali, ou que ele realmente foi por um tempo e depois saiu. Mas a gente só vai ver isso realmente quando sair os spoilers completos e o capítulo, pra gente realmente ter certeza. Mas já era de se imaginar que o Dragon faria parte do Exército Revolucionário, do Exército Revolucionário não, da Marinha, e daí é que vem toda a sua raiva contra o governo mundial, porque a Marinha é subordinada ao governo mundial. E tem até uma capa colorida que o Oda desenhou com todos os marinheiros, e tem um cara lá que parece muito com o Dragon jovem. Então, muito provavelmente, aquela teoria de que era o Dragon realmente se confirme nesse capítulo, e ele fez parte da Marinha. Assim como o Garp queria pro Luffy e pro Ace, também pode ter feito ou colocado seu filho na Marinha, mas ele acabou saindo.
Há 14 anos, Kuma e Ginny eram comandantes do exército revolucionário. Aqui, ó, mais um ponto importante para Ginny. O que aconteceu com essa menina? Porque em um capítulo só, o Oda fez a fandom inteira gostar dela. Porque ela se mostrou muito proeficiente em diversas áreas e criou aquele pandemônio em God Valley para que eles pudessem obter as Akuma no Mi mais fortes ou as melhores Akuma no Mi para que eles pudessem fugir daquele jogo de morte ali dos Tenryubitos, pudessem escapar. E foi exatamente isso que aconteceu, mesmo que eles só tenham utilizado uma Akuma no Mi, que foi a Akuma no Mi do Kuma, a Nikyu Nikyu no Mi. Mas aí, o que foi que aconteceu com essa menina? Será que o Oda vai explicar ainda nesse capítulo? Espero que sim. Continuando. No final do capítulo, o Dragon recebe a notícia do sequestro de Ginny. Então aqui já é um outro ponto que mostra o que foi que aconteceu com ela. Então o Oda vai realmente mostrar ou contar o que aconteceu. Porque ela foi sequestrada. Mas sequestrada por quê e por quem? Porque as habilidades dela são inerentes dela mesma e não vêm de um poder de Akuma no Mi. E ela também não aparenta ou não aparentou ser alguém de uma raça especial, alguém importante para ser raptado. Vamos pensar que foi um confronto contra a Marinha ou contra o governo mundial. Eles iriam querer matar ela ao invés de só sequestrar. A não ser que, pela importância dela sendo uma comandante do exército revolucionário, a Marinha ou o governo mundial capturou ela para querer uma troca, ou fazer com que o Dragon se entregue de alguma forma. E esse aqui pode ter sido o fim dela. Ela acabou sendo morta ao ser capturada, e o exército revolucionário Dragon não conseguiu fazer nada para trazer ela de volta. Será que foi isso que aconteceu? Só que tem um ponto interessante, que foi o Oda desenhando ali um quadro, uma capinha colorida, um mangazinho ali falando sobre, ou referente ao filme Red, onde ele mostra um aparente Luffy bebê com uma mulher que tem o mesmo penteado da Ginny. É como se fosse a Ginny adulta, com as mesmas duas mechas aqui do lado e uma pontinha de cabelo para cima na frente da cabeça. E um Shanks e os seus companheiros ali mais novos. Será que a Ginny foi sequestrada, mas depois foi trazida de volta, e o fim dela foi cuidar do Luffy quando o Luffy era um bebê? Não sei. Pode ser que o Oda vá revelar isso durante esse capítulo. Só estou jogando ideias aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma teoria, comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e posso trazer no review do capítulo quando o capítulo sair. Mas a boa notícia é que teremos One Piece na semana que vem. Então, 3 semanas com One Piece, capítulo direto. Pode ser que nesse capítulo o Oda não tenha deixado um gancho, uma bomba absurda para que a gente passe 2 semanas teorizando para o que vai acontecer no próximo capítulo. E é isso que ele vai deixar no próximo capítulo da próxima semana. Mas foram esses os spoilers iniciais do capítulo 1097 de One Piece. Como eu falei, comentem aqui embaixo suas opiniões e teorias que eu posso trazer no review do capítulo aqui, ainda nessa semana, quando o capítulo sair. Se tiver gostado desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. E eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!